dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você vai acessar esse conteúdo, esse programa Pode Edificar, que chegou para edificar sua vida, sua casa, sua família. Seja muito bem-vindo. Eu espero que você compartilhe esse conteúdo, que você ative o sininho das notificações assim que chegar aqui, porque afinal de contas não é qualquer canal que fala de tudo aquilo que a gente fala aqui, né? Eu me chamo Karina Andrade. E eu quero que você se sinta à vontade para já colocar comentários, já compartilhar o conteúdo com seus amigos, com alguém que necessite ouvir sobre a palavra do Senhor. Hoje nós estamos recebendo um casal abençoado aqui, que é o Jefferson e a Márcia. Olá, Karina, é um prazer estar aqui, viu, no seu programa pela primeira vez, né, amor? Pela primeira vez. Isso, Nesse glória a Deus. podcast maravilhoso, né? Vamos aqui contar um pouco da nossa história, como é que Deus nos resgatou e Ô, tudo mais. glória. E ainda está trabalhando, né? Ô, Exatamente. glória. Vamos contar dessa grande obra que o Senhor fez e que o Senhor faz, né? Porque Ele é assim. Nosso Deus está ali em constante, trabalhando em nosso favor, né? Amém. Sempre, sempre, sempre. Vou aproveitar agora e pedir para você já se inscrever no nosso canal. De novo, vou falar para reforçar. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum dos testemunhos, histórias, tudo aquilo que a gente conta aqui. Aproveita também, já segue a gente lá no Instagram, @pod_edificar, pod com demudo, tá bom? Não coloca pode não, tá bom? @pod com demudo, _edificar, tá bom? Agora a gente vai bater um papo aqui com o Jefferson e com a Márcia. Bem-vindos mais uma vez. Obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês. E vamos lá falar um pouquinho, quero saber um pouquinho das origens de vocês. Certo. Quem é Jefferson e Márcia? Bom, quer começar? Primeiras damas, com certeza. Se eu abro a porta, imagine Bom, aqui. Eu, Márcia, nasci em São Paulo mesmo, sou paulistana, né? Nasci ali na região da Bela Vista. Atualmente eu moro na Zona Leste, mas os meus pais, a minha família inteira praticamente é de Pernambuco, Recife. Então tem ali a veia nordestina, né? E durante muito tempo da minha vida eu segui nesse segmento, até mesmo por já ter a veia, né? Ali do sertanejo, do forró, iniciei cantando ali desde pequenininha, mas assim, as primeiras vezes que eu cantei foi na igreja, então até os 17 anos de idade ali eu cantava com meu pai toca violão também, canta, mas assim, só na igreja mesmo, e aí a partir dos 17 comecei aí a já cantar na noite, cantar em algumas bandas bailes, já comecei a entrar no contexto do forró, do sertanejo. Esse foi o meu início aí, né, Jefferson? Fala um pouquinho você agora. Eu sou baiano, nascido em Feira de Santana, na Bahia, e eu venho de uma família muito tradicional na música. O meu tio saiu da Bahia, foi pro Rio de Janeiro, encontrou o Luiz Gonzaga lá, Que legal. e falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou pra São Paulo e você fica aqui no Rio, a gente divulga o forró. Aí ele veio pra cá, e aí não tinha lugares pra tocar na época, né? Estamos falando de 50, 60. E aí ele falou assim, já que não tem lugar pra tocar, eu vou montar um forró. Aí ele montou o primeiro forró, Que legal. que foi a primeira casa noturna de São Paulo, assim. E aí não estavam querendo mais gravar forró. Aí ele foi lá e montou uma gravadora, que começou a gravar forró, lançou Dominguinhos, lançou todo mundo. Então eu venho dessa família tradicional, né, nesse instrumento, na sanfona. Meu pai tem um trio de forró, trio Sabiá, muito famoso. Né? Hoje meu irmão que toca também tá tocando com Fala Mansa. Que legal. E eu passei também por vários artistas, né, nacionais. Então a minha história é essa. Foi isso que eu sempre tentei divulgar, né? Aí Deus, não é isso que eu quero que você divulgue. Quero que você divulgue o meu reino. Ô, glória. Mas para até entender isso foi cabeçada, viu? Te chamei para ser pescador, rapaz. Exatamente. Né? Bem isso, bem. Foi exatamente isso, Karina. Glória a Deus, glória a Deus. E vamos lá, partindo disso aí, depois, vocês são formados em quê? Bom, eu sempre cantei desde criança, nunca fiz outra coisa, né? Mas eu acabei me aventurando na área de cabeleireira, mas era uma Sim. péssima cabeleireira, né? Teve um acidente que eu fui cortar uma franja da minha mãe. Gente. E aí saiu horrível, aí eu desisti. Então, assim, eu sempre cantei, né?
E você sempre Eu foi sempre fui na músico música. também. Sempre na Estudei, música. conservatórios, tudo. Nossa, que É, legal, que legal. Sempre na área da música, 20 E e poucos hoje, anos. e hoje a nossa formação é muito voltada para a área dos casais, né? Falando Sim. hoje de ministério, depois que o Senhor mudou a nossa vida, nos resgatou. Sim. Hoje a gente está se formando muito na área de casais, né? Eu fiz um curso voltado para terapia com mulheres, porque eu tenho uma história de superação, né? Então, o Senhor, ele sempre me falou que ele ia usar a área da minha vida, né? Onde eu mais fui ferida para ajudar outras mulheres a se levantar, a se erguer, Glória né? a Deus. E aí, literalmente levantada para levantar outras, né? Ai, que Então, isso despertou em mim uma missão. Eu descobri que eu tinha uma missão, né? De querer, eu tinha esse sentimento, esse amor de querer ajudar outras mulheres. E aí, unindo isso ao nosso casamento, quando nós viemos nos casar, virou uma chave, porque além desse ministério com mulheres, né, despertou em nós, né, e o Senhor nos entregou um ministério com casais, porque hoje existem muitos casais que fazem ministérios para casais, mas são casais que já estão juntos há um tempão, que vêm trabalhar em cima de traumas, de superações, de tratar ali o casal, né? Sim, sim. E já a gente vem tratar com os jovens. Então, aquele jovem que está procurando alguém, como você procurar? Como orar para o Senhor colocar a pessoa certa no seu caminho? E a gente costuma muito trabalhar em cima do seguinte lance: os passos corretos para você chegar até o altar. Segundo a Sim. vontade de Deus, né? E não Glória só a os Deus. jovens também, né? As pessoas de 30 também que começam um relacionamento hoje, que já tem uma vivência, Sim. já traz uma bagagem do que acha que é certo e que é errado. É verdade. Pra você ver, o nosso ministério chama Casei Certo. Aham. Deus deu esse nome desse ministério pra gente antes da gente casar. Olha. E a gente não conseguia fazer nada, até que a gente entendeu. Ele falando assim, quando vocês fizerem o certo, vocês vão poder usar o nome. Glória E a ficou Deus. 2 anos pra gente poder usar esse nome. Por isso que a gente fala, a gente veio pra meio que quebrar esse padrão, né? Exato. Então, hoje, eu vou começar a estudar teologia, ela psicologia, Aham. e eu venho com trabalho também com homens. Porque Que legal. porque eu sinto que os homens são muito travados, né? Aham. Pra poder se entregar. Eu já participei de lugares que onde você fala assim, nós somos a noiva de Cristo, cara. Ih, Sai fora. cara, é igreja, Sai fora, é noiva, irmão. para Troca a é. lâmpada. Falei, meu, que mentalidade, não se entrega. Então, hoje nossa vida é essa, é Sim. divulgar o reino. É Glória isso a Jesus. mesmo. Glória a Jesus. Que legal. E como é que vocês se conheceram? Ah, agora chegou nessa parte aí. Eita. Posso? Pode? Vamos lá. Quanto tempo de programa? Que eu preciso de um Olha, mês. Eita! Bora! Vários cortes. Não, eu vou resumir. Por vir dessa família, aos 14 anos eu começo a tocar sanfona. E aí eu comprei uma sanfona lá. E antes de começar a tocar, eu tive que levar em um lugar para ajustar, fazer algumas coisas no Seu Francisco. E todo mundo que ia no Seu Francisco deixava um pôster, alguma coisa lá. Seu papai foi com você, né? Eu e meu pai me levando. Aí na hora que eu cheguei lá no Seu Francisco assim, eu vi um pôster na parede e fiquei assim, Eu com 14 anos. Por isso que eu falei pra você, eu conheci ela primeiro do que eu. Isso em 2002, olha Não só. existe internet, Gente. né? Não essas tinha coisas. internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada. E eu, Olha só. um dia eu vou encontrar essa menina aí. E a vida seguiu. A vida seguiu. Em 2012, aí eu já tava morando em São Bernardo. Aham. Eu tocava aqui com o pessoal do Estância, uma dupla lá do Estância e tal, e o cantor quebrou a perna, né? E aí ele falou assim, ó, eu não vou deixar a banda ficar sem show, então a banda vai e eu consegui não falar, mas eu preciso falar. Eu falei assim, graças a Deus, né, que ele quebrou a perna. Mas não era pra morte, gente, Desculpa. entenda? Não era pra morte, era porque tinha um Ele porvir sempre melhor por aí. brinca com isso, mas é brincadeira. E ele falou assim, mas vai vir outra dupla. Vai vir outra dupla pra tocar com vocês. Aí isso foi 2012. 10 anos se passaram. Na hora que ela chegou, eu... a menina da foto, encontrei. Nem sonhava com isso. Aí você fala assim, nossa, que linda. E não é, porque ela tava comprometida e eu também. Aí... Aí a vida seguiu, coisa de criança, coisa de adolescente, foi ali e ficou, né? E foi passando, foi passando. A gente acabou se encontrando, tocando junto, assim, mas
aquilo que você tava falando, né? De estar no mesmo lugar e não perceber, parece que a gente tava assim, ó. É. Eu envolvido nos meus problemas, nas minhas coisas, ela também, e não se via. Até que em 2022, Olha. que aí ela terminou um relacionamento, e a gente começou a conversar muito, e aí começou aí, 2022, 20 anos depois. Jesus. 20 anos depois, né? É. Então, olha o trabalhar de Deus, Coisa. mas para isso acontecer teve vários Vários processos, né? percalços, né, no meio do caminho. Só que o mais lindo não tá aí. O mais lindo tá. De 2021 para 2022, depois de, né, cabeçadas e cabeçadas, eu falei assim, eu quero me entregar para Jesus de verdade. Sim. Quero sentir isso que as pessoas sentem, quero esse sobrenatural, sabe? E aí eu decidi que eu ia passar 2021 para 2022 sozinho, em oração. Então, Né? levei a família para onde ia, tal, e voltei para casa. Deu meia-noite, dobrei o joelho e fiquei. Deus, a partir de hoje, minha vida é sua, entendeu? Não vou me envolver com ninguém, fiz um propósito, só vou me envolver com a pessoa que o Senhor tiver para mim e tal, só que eu tenho as minhas especificações. Porque isso é muito sério, a gente acha que as decisões que a gente toma, ela vai influenciar daqui 20 anos, né? Então você precisa... Deus, ele tá ali para te atender, no sentido de, ele é pai, né? Se você anda, ele caminha, então ele vai te ouvir. Aí as pessoas pedem mal, depois reclamam. É verdade. Então eu falei, Deus, eu quero alguém que entenda a minha profissão. Eu era músico, eu só me envolvia com quem não era da música. Aí Deus não me deu alguém que entenda a minha profissão, deu alguém que é da minha profissão. Olha. Aí eu tenho uma filha. Então eu pedi alguém que entendesse que eu estava no momento familiar. Não queria sair, eu queria constituir família. Sim. Então essa pessoa teria que entender, mais família do que ela não existe. Né? E alguém que processasse a mesma fé. Professasse a mesma fé. Sim. Né? Que eu sempre envolvi com pessoas que não eram da mesma fé. E ela era e eu não sabia. Né? E aí eu falei assim, mas como todo bom baiano, se for bonita, pode mandar que o pai gosta. A cara Jéssica. A Jéssica é muito boa. Nunca ouvi essa. Eu que inventei. Boa. Maravilhosa. Você vai usar, né? Boa, Já já sei, tô usando. já sei. Ai, ai. E assim foi, né? E aí eu tinha conversado com ela, eu tava passando por uns problemas, eu falei assim, ó, eu passei por isso, pede para Deus sinais, né? Deus vai te dar sinais, mas esteja preparada, porque quando ele der os sinais, ele está te mostrando o caminho. A partir daí você tem que tomar decisões. Verdade. Deixar coisas para trás ou não e tudo mais. E se passaram dessa oração pra gente começar a conversar, se passaram 3 meses. Olha como foi rápido. Eita. Mas assim, sem a gente saber, né? Então, quando Deus me mostrou o que era, ou quem era, eu estava voltando no Rodoanel de um show assim, aí Deus falou, né? E eu, não! Ela tá saindo do relacionamento, eu quero paz, eu não quero confusão. Gente. E aí, quando a gente foi conversar de fato, eu lembrei da história do pôster. Que coisa. Pra você ver, eu tinha esquecido. Lembrei, aí conversando com ela, só tá querendo ganhar ponto comigo. Eu, não, é verdade, não sei o que, conversar vai. Meu pai me mandou mensagem. Foi incrível. Já, Na tudo mesma bem, hora. tal. O pai dele. Eu vim aqui no Seu Francisco e tal. Ah, você tá no Seu Francisco, pai? O Olha. pôster tal tá aí ainda? Aí ele, esse aqui, ó. Eu, aqui, ó, tá vendo? Não era mentira. Parecia uma mistura de Joelma com Carla Pérez, sabe? Uma bota. Você não vai mostrar de novo a foto. Eu vou sempre mostrar. Quem quiser, vai lá no Marcy Jefferson Oficial. Tem lá no vídeo do casamento. Eu fiz questão de... Colocou no telão o dia do Vocês veem como casamento. Deus transforma. Gente. do Aquele céu. figurino, aquelas roupas. Você era fã de Joelma? Não, não era. É porque ele brinca porque o figurino era bem parecido com o tipo Paquita. de roupa. Isso. Paquita. É. Inclusive, aquele figurino, ela foi em cima. Foi baseado no figurino das Paquitas. Ela é muita cara Jéssica. Ela... Jéssica, gente. Agora, o mais incrível vem agora. A mágica, né? O dedo de Deus. Eu falei pra você que eu orei. Sim. Do 2021 para 2022. O que eu não sabia, que no mesmo dia, ela, no Réveillon, tinha ficado sozinha, porque o companheiro tinha largado e sumiu. Meu Deus. E no mesmo momento ela se afastou da família
Pra ir orar. E orou e fez a mesma oração. Meu Aí eu acho que Deus fez Deus. assim, achei as conexões, peraí. Olha, E ali tirou a venda, né? Então a nossa história é de 20 anos e começa em 2022. que coisa. O famoso tá ligado na terra, Tá tá ligado ligado no no céu, céu. É. depois de uma oração. Gente do céu. E assim, e as histórias já vinham se cruzando, né? Um dia que o pai dela toca. Uhum. O pai dela e o tio dela foram os primeiros repentistas aqui da Praça da Sé, sabe? Sim. Eles trabalharam em circo e tudo mais. E ele toca e vivia no... Fui conhecer ele um dia. Cheguei na casa dele lá e Eita. conversar vai, conversar vem. Ele, toquei muito forró e não sei o que, tal. Aí fui muito no forró do Pedro Sertanejo, que era o meu tio, né? Que fez o forró lá. Você foi no forró depois? Fui, ali era bom demais e não sei o que. Conheci ele e começou a falar coisas que eu falava, né? Porque lá virou um ponto de encontro dos nordestinos na época. Aham. É. Então as pessoas mandavam cartas pra lá, pra Que quem tava aqui em São legal. Paulo encontrar, sabe? Porque o E- povo vinha de lá, né, para trabalhar em São Paulo. Meus pais foram assim, né? Muitas pessoas Olha. iam do Nordeste para trabalhar, depois trazia a família que tava lá, né? Que legal. Isso. Acabou virando um ponto de, Isso, olha, era a forma deles irem distribuir. lá encontrar conterrâneos, né? Era um CAT. iam cartas para lá. Era um CAT. Iam Que cartas para lá. legal, gente. E aí, né, conversa vai, conversa vem, eu falei assim, nossa, Pedro Sertanejo é muito bom. Ele, oxi, e você novo assim, conhece Pedro Sertanejo? Da onde? Eu falei, prazer, tá falando com o sobrinho dele. Ali eu ganhei, né? Pronto. E foi o que Acabou. trouxe Aí morreu o forró, Maria né, Preá, pro- como que é minha avó. Você já ouviu, você já ouviu. Já ouviu? Então Que você vê, legal. uma história que sempre teve atrelada ali, né, de encontros, mas só na hora certa, com o propósito certo, que a gente fala que Deus não une pessoas, né? Pessoas ele uniu, mas ali estava unindo um propósito, na verdade, Meu maior Deus. pro reino. Deus é tremendo demais. É, E você falou que você passou por muitas coisas. Tudo bem você falar? tudo bem. Tudo bem. Na verdade, vai- preciso, né? É algo que o É. Senhor pediu para mim desde o início, né? Sim, Para eu usar a minha história para ajudar outras mulheres, né? glória a Deus. Então, desde pequenininha, eu sempre tive o coração voltado para Deus. Eu sempre tive muita curiosidade, eu sempre tive uma ligação com o mundo espiritual muito forte. Sim, Para você ter uma ideia, parece coisa de louco, né? Mas como a gente tá num podcast totalmente ao avesso do que tem no mundo, eu acho que eu posso falar tudo aqui, né? solta aí, mulher. Então, quando eu tinha uns 12 anos, eu cheguei a ver um anjo dentro de casa. Glória a Deus. Eu tinha uma ligação muito forte com Deus, porque o meu pai, quando veio para São Paulo, ele veio para trabalhar, né? Ele perdeu os pais, ele tinha 7 aninhos de idade, ficou órfão e ficou com o padrasto que judiava muito dele, do meu tio. Por causa disso, até o meu tio desenvolveu transtornos mentais e toma remédio controlado até hoje. Meu Deus. Vive com a gente cuida dele. Então, meu pai, ele fugiu com um circo, quando era menor de idade, para fugir desse homem. E trabalhou no circo por alguns anos em troca de comida para sair da cidade dele, lá em Pernambuco. E aí ele veio parar em São Paulo e a minha mãe já era namoradinha do meu pai desde pequenininha, lá no Aham. norte mesmo, lá, sabe? Sim. Aqueles Aham. sertão mesmo de Pernambuco. E aí a minha mãe, quando ficou maiorzinha, falou pra minha avó que vinha pra São Paulo pra tentar arrumar emprego, essas coisas. Ela veio atrás do meu pai em São Paulo. Olha. E aí ela conseguiu encontrar meu pai, né? Através de contatos, fala com um, fala com outro, conseguiu. E aí eles casaram e aí veio eu, né? Sim. Só que foi uma vida muito assim, muito... Não digo difícil, porque meu pai nunca deixou faltar nada pra mim e pra minha irmã. Mas foi um período assim de muita luta, né? Nós moramos em comunidade, eu morei em comunidade, favela mesmo, barraco de tábua. De ter que se Até- esconder, né? De ter que se esconder até os 17 anos de idade. E era extremamente violenta onde eu morava, a comunidade, a ponto de... Tinha noites que os próprios traficantes do local avisavam nos corredores dos barraquinhos que era para se jogar no chão porque ia começar a ter confronto, quando eles viam que a polícia estava chegando no local. Então, eu e a minha irmã, a gente brinca com isso, que a gente tinha um lugar certo de se jogar embaixo da cama. Sim. E eu lembro que eu me jogava embaixo da cama e eu orava o tempo todo para Deus livrar eu e a minha família. Então eu tinha muita fé, eu tinha muita
Eu ouvi o Espírito Santo falar comigo. Eu vi anjo dentro dessa minha casinha de madeira uma vez. Os meus pais presenciaram isso. Eu fiquei assim em choque. Eu não conseguia ver o rosto porque era um brilho tão forte. Sabe quando você olha para o sol? Aquele sol que você não consegue olhar porque dói? Sim. E eu não conseguia olhar para o rosto porque doía os meus olhos. Mas eu vi aquele brilho, aquela silhueta. Eu vi aquilo e eu senti aquela presença que eu não queria que saísse dali, da nossa casinha. Sim. E eu, vocês não estão vendo pro meu pai e pra minha mãe. Meu pai e minha mãe falou que só sentiu algo, mas não viu. Começaram a chorar os dois. Olha que coisa. E então, a gente morava num lugar tão assim precário que meus pais, para proteger minha irmã e eu, a gente não saía dali. A nossa única coisa que a gente tinha assim era de domingo se arrumar e todo mundo para a igreja. E meus pais são católicos ainda. Sim. Né? E na época nós frequentávamos a missa. O padre Marcelo Rossi foi o primeiro que fez o casamento. O primeiro casamento que ele realizou foi dos meus pais. Tem foto, Olha. tudo. Então, Tá lá também no @Marci Jefferson Oficial. então era uma legal. comunidade bem simples dentro da favela. E ali era o nosso refúgio. De domingo todo mundo ia para aquela igrejinha. Aos 17 anos, meu pai e minha mãe conseguiram comprar a nossa primeira casa na Zona Leste. E aí, quando eu cheguei na Zona Leste, já adolescente, eu comecei a ir na igreja de lá, mas eu já comecei a entrar em conflito. Porque na igreja, a gente costumava receber um folhetinho e seguir o que estava ali no folheto. Acho que você nunca foi numa igreja católica, você não vai saber. Não, a minha sogra e eu vejo os folhetos dela. Tem enumerado, né, no canto, aí tem lá o jeito que tem que seguir, né? Tudo A certinho. liturgia, né? É, A a liturgia, né? mesmo na igreja católica, Deus usava. Usava uma freira, usava uma missionária. Sim. Para chegar na minha mãe e falar, essa menina, ela é separada. Essa menina, olha, Deus criou ela para louvar ele. E eu recebi a promessa, mas eu não entendia. E aí, quando eu me mudei para a Zona Leste, eu sofria muito bullying na escola. Porque eu era extremamente tímida e todo mundo me achava esquisita porque eu só queria viver dentro da igreja. A ponto da minha mãe falar, pega sua mala e leva logo para a igreja. Olha. Só que eu não me adaptei porque eu comecei a entrar em conflito. Porque aí eu ganhei uma Bíblia de uma prima minha e comecei a ler a Bíblia. Eu não queria mais seguir o que estava ali no folhetinho. Eu comecei a ter sede da Bíblia. Então eu passava dias lendo e, não, mas aqui está escrito assim, lá tem isso e aqui está escrito assim. Eu comecei a entrar em conflito. Bom, eu não quero ir mais. E aí eu comecei a não querer ir mais. E nisso eu comecei a cantar na noite. Sim. E meu pai me acompanhava, né, no começo. Mas quando eu fiquei de maior, com 18 anos, aí meu pai começou a tirar a rodinha da bicicletinha. E eu comecei a cantar na noite paulistana, em tudo quanto é lugar eu cantava, né? E aí eu comecei a namorar com essa pessoa que era o meu ex, né? Sim. Só que ele não tinha a mesma fé que a minha família. Ele era ateu, o irmão dele ateu. E a família não tinha o hábito de frequentar igreja nenhuma, não tinha religião nenhuma nem nada. Sim. Mas eu sentia um vazio que nada preenchia. Então eu viajei o Brasil inteiro, que eu fiz parte de uma banda. Uma época que viajava muito, eu chegava numa cidade, eu já perguntava para a pessoa do hotel, onde tem uma igreja aqui na cidade? Porque eu queria procurar uma igreja. Qualquer porta de igreja eu queria entrar só para... Porque eu sentia um vazio, eu queria receber uma palavra. Porque eu subia no palco, tinha aqueles shows de prefeitura, que geralmente é lotado, você sabe. Só que quando eu desci, eu senti um vazio. E eu não sabia o que era aquele vazio, né? E aí uma vez eu tava no posto de gasolina com o pessoal da banda e parou um carro do lado com um monte de homem bem vestido, engravatado. E na hora que o ônibus ia saindo, eles começaram a bater no ônibus, pedindo pro motorista. Para, a gente precisa falar com essa moça. Eu tava na foto do ônibus plotado. A gente precisa falar com essa moça. Pede pra ela descer, a gente precisa dar um recado pra ela. Aí Aí eu desci, né? Aí eles começaram a falar, ó, você tá aí, mas o Senhor, ele te guarda e ele te fez pra louvar pra ele. E Deus tá te dando livramento hoje de morte. E aí eu entrei no ônibus. Nesse dia, na madrugada, o ônibus sofreu um acidente. Tem hold da banda que eu acredito que usa platina até hoje.
Meu Deus. Minhas pernas foi parar embaixo do banco do motorista, cumpri contrato com o pé engessado mesmo, porque eu não cheguei a sofrer nada mais grave. Ninguém ficou assim mais grave, a não ser o pessoal que era da técnica. E daí eu lembrei na hora, né? Nossa, aquele homem falou que Deus estava me dando livramento, foi esse acidente, né? Mas eu não entendia que eu tinha. Eu achava que eu não era digna. Porque eu cantava sertanejo, eu cantava forró, eu cantava tanto boberol, né, de letra. E eu sempre gostei da arte, eu sempre gostei do palco, de cantar. Mas nunca fui uma pessoa de fazer nada de errado. Eu gostava da arte, eu gostava do palco. Né? Então, sempre fui muito reservada a ponto de ser tida como metida. Porque eu chegava, descia do carro, ia pro camarim, do camarim pro palco, do palco pro camarim e pra casa, ou pro hotel. Eu nunca gostei do lance de estar na balada, de estar na zoeira. Eu gostava do palco, eu gostava de cantar, né? Que, inclusive, é um dos motivos que desencadeia muitas coisas. Tem muitos músicos bons que acabam se desvirtuando por conta disso. Sim. Perde o amor pela arte e começa, né? Com certeza. Ah, um convite para uma coisa ali, daqui a pouco uma droga, alguma coisa. Eu vou entrar aí. Eu também vou entrar nisso aí também. E aí o Eita. meu ex, ele começou a beber muito. E toda a galera, assim, que andava com a gente, que tocava, os músicos, toda a galera bebia. E eu comecei a beber também, porque eu era muito tímida. Então, para subir no palco, para eu me sentir mais solta, a primeira vez que eu bebi, eu nunca esqueço. Que eu senti que eu podia fazer qualquer coisa, que eu era a melhor do universo. Foi essa sensação que a bebida me causou. E aí eu queria ter aquela sensação de novo, de novo, de novo. E o pessoal até brincava no ônibus, a banda que falava assim, chega uma hora que, tipo, se você beber demais, você fica muito louco e cai. Então, você precisa de algo mais forte. Olha. Né? Aí, muitos saem da bebida pra ir pra uma cocaína ou pra outra coisa pra ficar mais legal no show, mais elétrico no show, né? E ficar mais imponente no palco e tal. Mas eu fiquei na bebida mesmo. Só que eu bebia muito pra subir. Ninguém percebia, mas eu bebia bastante pra fazer os shows. E aí, onde entra, né, a parte, vou passar essa parte aí porque teve todo um processo. Eu sofri muito abuso emocional no meu relacionamento, né? Sim. Porque eu falo para as mulheres, se você vai, não é gente, ai não, porque se você é tão firmada a sua fé em Deus, se você já é bem posicionada, a pessoa com quem você vai se relacionar não precisa ser cristão, ser crente, você já é posicionada. A salvação é individual, você não precisa que tenha a mesma fé que você. Precisa sim. Jogo desigual, né? Precisa sim, porque eu sofri assim abusos emocionais seríssimos, porque eu falo, se a pessoa não teme a Deus, ela não vai respeitar você. Quem não respeita a Deus, não vai. Não vai tratar aquilo que Cristo mandou, né? Então, eu infelizmente, eu sofri todo tipo de abuso emocional nesse relacionamento. Fiquei anos com essa pessoa. E aí, não era casado, que é errado também, né? Então, vivi em pecado de fornicação, embora que eu vivi morando com ele no máximo 3 anos. Porque vivia assim, pelo mundo, viajando. Então, não morava junto. Quando finalmente a gente decidiu morar junto, olha o que é você insistir numa coisa que não é de Deus pra sua vida. Eu falava que a primeira porta de igreja que eu entrava, não conhecia ninguém, mas Deus usava a boca do pastor pra falar. E eu não queria aceitar. E a minha mãe falava, esse rapaz não é pra você. Ora pra Deus, pra ele encontrar Jesus um dia, mas ele não é pra sua vida, não é pra você. Eu não queria escutar ninguém, não queria escutar Deus, não queria, não, eu quero ele, eu amo ele. Achava que amava, era dependência emocional. E aí, o que aconteceu? Quando finalmente a gente foi morar junto, uma moça mandou uma mensagem pra mim do nada, que estava tendo um relacionamento com ele, um caso com ele, já há muito tempo. E aí veio o escândalo depois na internet que ela estava grávida. Então ela expôs na internet, eu sofri perseguição, eu sofri ataques. Meu Deus. E eu estava grávida. E por conta disso, eu sofri um aborto e quase morri. Fiquei 4 dias internada no hospital e quase morri. Meu Deus. E aí Deus foi só me mostrando que realmente aquilo não era pra minha vida mais, né? Aí quando foi no Réveillon de 2021 para 2022, ele me deixou sozinha, sumiu. Não eu. O meu ex me deixou sozinha, sumiu.
E aí é onde entra o que o Jefferson falou, né? Sim. Pela primeira vez eu falei, Senhor, tua palavra fala tanto de primícias, de colocar o Senhor em primeiro lugar. Então, primeiro Feliz Ano Novo vai ser pra ti. E aí eu subi pro alto da laje, assim, da área da sogra da minha irmã. E aí não falei Feliz Ano Novo pra ninguém da família. Minha família é grande, é festeira, é muito unida. Sim. Me afastei de todo mundo. Falei, Deus, Feliz Ano Novo. Uhum. Eu entrego a minha vida pra ti. Faz tudo o que for da tua vontade, tira tudo que não é teu. E chorando. E ali, ó, chorando. Meu Deus. E aí depois eu descubro, né, que ele tinha feito a mesma oração. Mas e o principal? No mesmo tempo. Por isso que eu falo, peça direito, porque ela falou assim no final. Senhor, que seja um baiano bonito, um príncipe que toque sanfona. Ai, gente. Mas não deu certo, não deu certo. Por isso que você tem que falar Não os veio detalhes. Quando eu falei pra ele, olha, porque a gente começou a se paquerar ali, eu ainda tava muito ferida, foi muito difícil, né? Eu falei assim, olha, eu não quero que ninguém pense mal de mim, né? Porque se eu já começar outro relacionamento agora, podem pensar que eu tava, né? Já né? estava, né? E eu sempre fui uma pessoa que eu prezei muito pela minha reputação. Porque meu pai teve tanto sacrifício para me criar, sabe? Aí eu pensava, eu não quero decepcionar, não quero, para mim sujar o meu nome, eu tava sujando o nome do meu pai. Mas aí depois eu fui criando um amor por Jesus tão grande que eu falo, meu, esse amor que eu tenho, esse temor que eu tinha de não desagradar o meu pai aqui na terra, se transformou em duplicado, assim, o temor de não querer desagradar ele, o meu Deus. pai maior, Ai, sabe? me identifiquei contigo, com É. isso que você falou. Eu também tenho uma preocupação muito grande em ser testemunho, né? Existe uma nuvem de testemunho que cerca a gente, né? Mas existem muitas pessoas que não conseguem ter um relacionamento assim com Deus. Tipo assim, coisas que você não negocia. Isso eu não negocio. Isso eu não abro mão, porque eu não posso envergonhar o nome do mestre. Isso. Mas é no dia a dia, né? Por exemplo, eu andava muito estressado no trânsito. E eu tenho um Yeshua no carro, né? E aí teve um dia que tava parecendo um videogame, todo mundo entrando na frente, eu já tava... Eita, Aí ela falou assim, ó, o Espírito Santo me fala que você hoje, você leva o nome dele, não só em você, mas tá no seu carro. Toda a reação que você tiver tá no seu carro, ali, o Yeshua. Deu um bom testemunho dele. olha, é forte, é forte. E aí eu fui entendendo muita coisa. E eu falei pra ele, né? Olha, eu tenho medo do que as pessoas vão pensar e tal. E aí, quando finalmente assim, eu tava me sentindo mais preparada, eu falei assim, ó, agora eu aceito tomar aquele suco com você. Mas a gente teve o cuidado ainda, a gente foi um mês numa igreja em Santo André. Todo domingo a gente foi pedir confirmação. Por isso que a gente bate muito forte sobre colocar Deus no relacionamento. É. E quando você coloca, vem resposta. Né? A gente, no primeiro dia, a gente, ó, vamos saber se a gente é pra namorar ou se não é. Se ele falar que não, por mais que você seja linda, eu não deixa pra lá. Chegamos lá, o pastor falou assim, ó, eu ia pregar hoje, mas eu acabei chamando um pregador de fora. E aí o rapaz veio e falou assim, ó, eu quero começar falando que eu sei que tem alguém aqui que veio pedir confirmação de namoro. E ninguém conhecia a gente. A gente foi numa igreja assim que eu não congregava, que eu nunca tinha ido. Então, queria confirmação de Deus Muita mesmo, gente né? grande. E ele tá falando, pode ir, tem propósito, pode fazer. Ele sabe que vai começar errado, mas que vocês vão... Não sabe que começou errado. Mas que vocês vão corrigir. Ficou nisso aí, falou assim, já sabe que a gente tem propósito, né? Vamos descobrindo aí. Aí no outro domingo, era... Eu sempre esqueço a palavra. Não suje. Como que era? Não queime o filme. O tema era não queime o filme. E aí ele falou assim, é pra quem tá tendo propósito com Deus em casal aqui, principalmente vocês que são artistas. Deus tá falando lá na frente, quando tudo começar a andar, não queime o filme dele. Eu falei, nossa, é pra nós mesmo esse negócio aqui. Não tem, sabe, tudo arder. Sim. Aí foi um mês assim. Na outra falando de casamento, cada dia foi uma confirmação. E não era cultos específicos para casais. Sim. Mas toda vez que a gente ia, tinha uma palavra lá. E aí a gente falou assim, bom, já que a gente não deve nada para ninguém, Deus sabe da nossa história, sabe o que é? Porque achava que as pessoas iam falar, já tinha alguma coisa antes, já se conhecia, tocava, mas nunca teve. Foi uma coisa que quando a gente
uniu o propósito, Deus tirou a venda. Meu Né? Então a gente falou assim, se Deus sabe, a sua família sabe, a minha sabe, não importa o mundo. Vamos assumir. Só que aí, esse assumir, onde tá começou errado, que ia começar errado. Um dia eu fui na casa dela, pedi a mão dela em namoro, porque eu, baiano, né? Fui lá, pedi a mão certinho. Queria fazer tudo certinho. Depois deitou na rede. Exatamente. só que pra deitar na rede eu fui sequestrado. Esse aqui é o ponto. Foi sequestrado. Até hoje eu não sei onde tá aquela bolsinha vermelha que eu fui lá a primeira vez. E a gente já começou a morar junto. Você entendeu onde tava o começar errado? Sim. E conversa vai, conversa vem, foi onde veio o nome Casei Certo. A gente pegou o Instagram, fez, só que não conseguia fazer nada. A gente tinha um desejo no coração de falar com casais, com pessoas que eram frustradas nessa área sentimental, né? Sim. E aí veio esse nome pra ele, Casei Certo, mas a gente não tá certo. A gente tá morando junto já, né? Quando deu esse estalo, começou a sair na Bíblia de promiscuidade e não sei o que, tal. Fornicação. Tá vindo muita coisa, né? Peraí, vamos aqui em Gênesis, né? No começo do mundo não vai ter isso daí. Aí tinha uma palavra lá. Não, lá, vamos, não, e vamos lá no nenhum padre, nenhum pastor. Vamos no meio ali. Aí no meio vinha a palavra. Eu falei assim, não, agora vamos em Apocalipse. Fim do mundo, não tem ninguém pensando nisso. Olha. E vinha a palavra. Não, tá errado. Deus tá querendo falar alguma coisa. E aí a gente conversou com uma amiga nossa, que era muito, muito amiga, né? E ela falou assim, ó, pra Deus o que importa é o casamento. Não, nem que seja o civil. Porque Se não tem dinheiro pra fazer festa, né, agora. casando no civil, que tá ligado na terra, tá ligado no céu. Então vocês vão fechar as brechas do inimigo e tudo mais, né? Aí eu falei, ô Senhor, vamos lá. Passei a noite inteirinha orando, acordei sozinho. E você consegue achar rapidinho, Ruth? Só pra ver se tá o mesmo tema. Tá, vai falando aí. Aí eu orei, acordei de manhã, fiz a oração, falei, Deus, se é pra casar, seja específico, mas assim, ó, que eu bata o olho e eu esteja falando assim, vai casar. Que aí eu sei que eu tô no caminho que o Senhor quer e tudo mais. Quando eu... Achou não, né? Não. Quando eu abri, saiu Ruth 4. Qual que é o título de Ruth 4? Boaz casa com Ruth. Eita! E o principal, a hora que eu fui fazer o devocional, tem a parte que Boaz tem um sucessor antes dele, né? Então ele tem que falar com esse antes para saber se ele queria ser o resgatador dela. Olha. E aí ele vai para a porta da cidade, porque lá era onde era feito os acordos, as negociações. Sim. Fala aqui. Boaz casa com Ruth, é isso mesmo. Jesus. Lá no 4. Ó, no 4 aí. E a gente foi ler a história. Gente, era desde o 3, né? Aí no devocional falava assim, ó. Então lá na porta da cidade foi feito o casamento dela, porque lá era o cartório da cidade. Aí eu, eita, vou ter que casar. Meu Deus do céu. Toma diante dos habitantes e diante dos anciãos. Isso é isso daí, Gente na entrada. do céu. E nós tínhamos, na verdade, já decidido casar em outubro, que foi a nossa festa de casamento em outubro do ano Isso. passado. Olha. Só gente que pra marcou. dar tempo de ir pagando, né? Só que, porém, não tava certo continuar morando junto Mas pra gente tá, mas até a data do casamento. Sim. tá marcado, a gente se ama, tá tudo certo. O senhor entende. Não importa. Aí a gente foi e casou em janeiro. Fomos no cartório, ó, só marquei, a gente só quer assinar a festa em outubro. Casamos em janeiro no cartório. Nunca mais saiu palavra de nada Só pra não ficar... sobre esse tema. Só pra não ficar com brecha, né? Mesmo. Que legal, que legal. E aí Deus realmente destravou um monte de coisas, ministerialmente falando. Sim, porque quando ele tem promessa, né? Uhum. E o que é legal, assim, isso eu tô vendo que foi um intervalo muito curto. Foi. E na visão das pessoas, a visão das pessoas é, ué, quer falar o quê de casamento? Acabou de casar? O que você tem pra poder falar? Mas mal sabe que existem que nem dores que você ressignificou, Sim. coisas que trouxeram pra você que você não vai trazer pro relacionamento agora, Exatamente. né? Exatamente. E você também teve um relacionamento anterior, alguma coisa? Sim, então, é isso que eu queria falar. E fica aqui registrado pra quem tá aí, não importa a idade, né? Sobre fazer o certo. Porque eu venho de uma família onde relacionamento não é muito forte, né? Eu fui atrás da minha família lá atrás. A minha família começa com um português que vem pra cá, e aí, como esse português tem uma família, e aí ele tem um caso com uma índia, e a minha família começa desse caso com essa índia. Então já vem do negócio errado ali.
E a família tinha esse histórico. Então, quando meu pai e minha mãe também sofrem um processo mais ou menos parecido, minha mãe cai numa depressão e eu muito novo. E aí eu falei assim, meu Deus, eu não consigo ficar aqui e tal. Então eu comecei a tocar. Sim. E aí comecei a buscar outras pessoas ou alguns motivos na rua. Então eu tive um relacionamento ali, só que dentro do relacionamento tinha um vazio. E eu nunca sabia o que era vazio, esse vazio. Então eu tinha, não, mas falta alguma coisa, falta aquele conto de fada, falta alguma coisa. Sim. Aí terminei o relacionamento, aí como vivia tocando, conheci alguém lá onde estava tocando, já ia pelo emocional do momento, aparência, beleza, tudo certo, tudo bonito. Se empolga, né? E aí ia passando os dias, você, não, mas não é isso. Só que você não sabe o que é. E aí, de novo, mesmo processo, de novo. Até que foi onde eu cheguei e falei assim, não, tá faltando alguma coisa. Aí terminei o relacionamento, fiquei 1 ano me entendendo com Deus. E aí foi onde eu entendi, faltava Ele em mim. Enquanto Deus não tivesse, Jesus não tivesse comigo e curasse as minhas feridas lá de trás, as visões de relacionamento, né? Porque se eu via que a família tinha um comportamento, e eu tive comportamentos assim também, só que me incomodava, entendeu? É legal quando a gente consegue se autoavaliar, né? Isso, eu acho que é por isso que você está falando. As pessoas falam assim, é pouco tempo, mas essa bagagem de você ter a consciência do que foi, onde que errou e onde que Deus entrou e mudou. Você entendeu? Sim. Tanto que quando eu falei assim, eu quero paz, ele falou assim, não, você tá forte hoje, eu vou te mandar alguém quebrado que tem propósito. Aguenta. Então, não vá pelo emocional. Antes de você botar alguém na sua vida, bote Jesus. Porque quando você botar Jesus, aí você vai estar no caminho certo. É verdade, é verdade. Porque é isso que você falou, às vezes a gente fica tão vulnerável e acaba assim, né? Você tá ali sempre disponível, né? Quem tá solteiro, né? Tá sempre disponível. Ah, não, o que vier é lucro. Gente, o lucro depois... É porque, assim, os problemas são os mesmos, as brigas são as mesmas, as dificuldades são as mesmas, né? Então, se você conheceu a pessoa pela aparência ali, quando vir esse momento, é o inverno, né? Quando vir um inverno, você vai começar... Não se sustenta, a aparência agora, não vai levar pra mesa, não. Se Jesus está no cordão de 3 dobras, né? Se ele tá ali, acabou. Pode vir inverno, pode vir o calor, pode vir o que for. Você vai ter sempre ele como seu apoio ali. E aí não quebra. É verdade. Se sustenta. É verdade. E o Casei Certo, que depois que vocês se casaram, agora vocês estão tocando isso. Como que tem sido para vocês isso? Olha, o Casei Certo, ele se inicia mesmo após o casamento em outubro, eu acho. Porque a gente teve a festa, né? porque a gente teve um contato muito forte com o Espírito Santo. Sim. Durante esse processo, a gente foi lá e marcou a festa de casamento. Aí começamos a pagar, contando com as coisas do homem, né? Não, a gente tem planos para fazer isso, tem planos para isso, então vai dar para pagar. Aí um dia Deus falou assim, as pessoas pararam de chamar os shows. Eu falei, amor, pararam de chamar, não me chamam mais também para tocar, não chamam você para cantar, o que tá acontecendo, né? E aí usou o pastor para falar, Deus tá falando que vai tirar. Se vocês quiserem um processo, ele vai tirar, porque ele quer que vocês vivam dependentes dele. E aí a gente já entrou, a gente vai até o fim. Então vamos, aí, sabe? Foi aquela dificuldade e tudo mais, e para poder pagar o casamento, fazer acontecer. Mas por quê? Porque todo tempo Deus falava, eu quero usar o casamento de vocês. Glória a Deus. Eu vou usar o casamento de vocês. E a gente viveu o nosso casamento, algo que aconteceu na Bíblia. Sabe quando muda o tempo, que para o tempo lá? Sim. Então, no dia do nosso casamento, era chuva, trovoada, temporal, né? Era tudo de terrível. Todas as estações, né? E a gente pegou pra orar, jejuar e pedir, não choveu. No dia 28 não choveu, mas no dia 29 caiu uma chuva. Eita. Sabe? Então, a nossa cerimônia durou 2 horas e 5 minutos. A cerimônia durou. As pessoas assim, ó. Meu, que é isso? O que eu tô sentindo? E pessoas falam assim, não, eu vi o Espírito Santo aqui, eu senti. Deus. Até emociono, sabe? Pessoas desceram as águas após aquele casamento. Meu Deus.
Mas foi difícil, por causa dessa renúncia, né? Porque a gente tinha muito lance do nosso... De ser capaz de ir lá e fazer, você viver na dependência de Deus, muitas vezes não é fácil. Porque eu posso mandar uma mensagem aqui e alguém... Não, então, pode vir, toca comigo. Só que eu tô aqui, Deus, o que vai acontecer? Manda aí. Desce o maná, pelo amor do Senhor, desce o maná. Sim. E aí, quando a gente não teve uma lua de mel, assim, do jeito que a gente queria, a gente viajou pra Monte Verde e a gente tava na piscina, assim. Era um chalezinho com uma piscina. A gente tava de noite ali, comentando, abraçado assim. Aí daqui a pouco, eu te amo. Aí eu falei assim, o que você falou, amor? Só que na hora que eu falei o que você falou, amor, ela falou em cima, eu também. Aí eu falei assim, eu também o quê? Ela falou, você falou eu te amo. Eu falei assim, não, você que falou eu te amo. Aí eu fico, não. Como é que foi a voz que você ouviu? Vamos falar no 3 aí. 1, 2, 3 aí. Eu te amo. A gente se arrepiou, a gente entendeu. Era o Espírito Santo falando assim, vocês entregaram o casamento de vocês pra mim. Então, a partir de agora, eu sou a terceira dobra desse cordão. Aí ele começou a falar muito com a gente, né? Por exemplo, essa lamparina aqui, eu entrei com ela no lugar do buquê. Olha. Porque eu falei, bom, se é tudo pra tua glória, né, Senhor? Eu fiz como Ana, né? Falei, Senhor, eu sou muito envergonhada nessa área da minha vida, né? Nessa área de relacionamento. Eu sou muito envergonhada. Então, eu já tinha ouvido uma palavra e eu guardei essa palavra. Sim. E foi do altar, numa igreja cheia, mas eu sabia que era pra mim e guardei essa palavra. Eu tomei posse dela na mesma hora. No lugar onde você mais foi humilhada, você vai ser honrada. E a palavra da noite era inteira sobre dupla honra. E aí, quando ele me pediu em casamento, onde eu mais fui humilhada, um dos lugares onde eu mais fui humilhada foi nos palcos. Olha. Em cima do palco, com todo mundo olhando. Eu lembro que o Estância Alto da Serra uma vez estava lotado, eu cantando e tendo que disfarçar, porque a pessoa estava extremamente embriagada, tocando tudo errado do meu lado, quase caindo do palco e me xingando. Meu Deus. E eu disfarçando, fazendo de conta que fazia parte do show. E aí, o dia que o Jefferson parou a música no meio do show, colocou a sanfona de lado e ajoelhou para me pedir em casamento, eu lembrei na hora dessa palavra. Fui muito humilhada em cima do palco. E hoje Deus usou alguém no lugar onde eu mais fui envergonhada para me honrar, né? Nossa, que Deus é esse? E aí eu falei assim, então tudo eu quero que seja para a glória de Deus. Tudo eu quero que seja para a glória de Deus. Aí eu pedi para Deus me direcionar em tudo, na escolha do vestido, como ele queria que eu entrasse, o que era para cantar, quem era para cantar, se era eu, se era o som do computador mesmo, era outra pessoa para cantar, se era eu, o que era para cantar. E Deus me direcionou em tudo. E aí eu entrei louvando, entrei com a lamparina na mão e realmente, assim, em toda a minha entrada, as pessoas, todo mundo relatou depois. O vídeo viralizou na produtora que fez o vídeo lá. Sim. Que todo mundo que assiste o vídeo só lembra da volta de Cristo vindo para buscar a noiva dele. Glória a Deus. Foi maravilhoso. Olha. E como Deus faz, né? Você entrega a sua vida para ele. Uma pessoa totalmente desacreditada na questão de relacionamento e eu também. Onde até familiares falavam assim, né? Ah, já trocou? Era isso. Porque eu tinha essa constância de troca por querer buscar algo que eu não sabia o que era. Sim. Então ele nos coloca de pé, ele nos dá um casamento abençoado e não só isso, entrega um ministério pra gente. Então Deus transborda na vida de quem leva ele, né, a sério. Transborda. E ele testifica, né? Tudo aponta pra alguma coisa. E foi incrível porque uma vez, essa minha amiga que ele falou que nos aconselhou, ela foi a pessoa que me evangelizou, né? E ela era a nossa madrinha de casamento, ela chegou a conseguir ir no civil, mas na festa Deus já tinha recolhido. Ela era minha amiga desde a época de escola, e ela sofreu um câncer muito agressivo, deu metástase. E ela sonhou comigo cada detalhe do casamento, tanto que no nosso casamento nós fizemos uma homenagem para ela. Sim. E ela sempre falava, Márcia, um dia, Deus está me falando que um dia você vai ter para dar. E não vai precisar mais pedir, você vai ter para dar.
Quando a gente ouve essa palavra, a gente sempre pensa no material, né? Hoje eu vejo centenas de mulheres do nada. Às vezes eu tô numa fila, uma mulher começa a desabafar comigo do nada, passando por coisas semelhantes às que eu passei, abusos, coisas do mesmo jeito. Relacionamento assim de prisão mesmo emocional, né? Dependência emocional. E aí eu vejo mulheres indo se aconselhar comigo, eu vejo casais vindo até nós, né? E a gente ministrando para casais, né? Aí eu falo, meu Deus, a gente não tem capacidade para isso, mas o Senhor, ele vai dando as palavras certas. E aí eu sempre lembro da minha amiga, um dia você vai ter para dar. Porque eu era a pessoa que eu tava sempre chorando e as pessoas querendo me ajudar, me aconselhar, e hoje eu tenho para dar, né? Uma palavra de ânimo, uma palavra de, olha, Deus mudou a minha vida e vai mudar a sua também. Aleluia. E para você ver, né? A palavra fala que Deus é imutável, né? Ou seja, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, lá atrás ele falava com as pessoas, né? Então ele continua falando. Por que eu tô te falando isso? Ele usou 2 vezes essa amiga dela para profetizar o que iria acontecer. Olha. O que aconteceu? Teve uma vez que ela falou, né? Que ela via um Onix branco dentro da garagem dela. Olha. O tempo passou e um dia ela passou lá e viu um Onix branco, que é o carro que eu tinha, dentro da garagem. Foi, né? Foi. E outra vez ela falou assim, eu vejo você numa cama com uma menininha, você tem muito amor com essa menininha, e não sei o que, mas ela não é sua filha. Mas é um amor muito grande. E aí eu tenho uma filha, e essas 2 são muito grudadas. Ah, que legal. São muito grudadas. E quando ela viu minha filha, ela falou assim, a menininha do sonho que eu tive. Então, Olha. Deus continua Ela falando, era preste muito atenção usada no que Deus por Deus, fala e quem muito Deus usada. usa pra falar. Ele Eu falo continua que Deus falando. recolheu ela cedo, que ela faleceu com 43 anos. Ela descobriu o câncer com 40. Muito jovem, né? Sim. Eu falo que Deus recolheu ela cedo porque ela era fora da caixinha. Ela era uma pessoa que ela estava lavando a louça e literalmente trocando uma ideia com o Espírito Santo. Ai, você acredita que Deus fala comigo assim? Eu acredito. Deus me dá composições enquanto eu lavo louça. Nossa, Por Deus. já quero ser sua amiga. Ai, já somos. Eu tô aqui já vibrando de conhecer vocês, gente. Ela era de um jeito que ela entrava no carro. Peraí, deixa o Espírito Santo entrar, sabe? Ela falava com ele como se estivesse falando com a gente aqui. E aí eu lembro que ela me deu um livro uma vez que falava Bom Dia Espírito Santo, o nome do livro. Já leu? O livro Bom Dia Espírito Eu Santo. já comecei a ler. Nossa, que na ele é verdade quem me incrível. indicou foi meu esposo. Ele é incrível, esse livro. Ele é incrível. E ela me deu esse livro. E aí esse livro me ensinou que realmente ele é uma pessoa. E a gente pode falar com ele, pode chorar no colo dele, pode abraçar ele. Ele me livrou de um contrato no meio secular, musical, que ia me prender por anos. E envolvido com pessoas até que não eram muito legais na época, Sim. né? E eu falei pra ele, quando eu te chamei para assinar o contrato, o Senhor estava comigo de testemunho, então me livra disso. Olha. E Deus me deu um livramento que, olha, era judicialmente impossível sair daquela situação e ele me livrou. Então eu vejo que ele é meu melhor amigo, sabe? Ai, é muito bom se as pessoas se permitissem ouvir a voz do Senhor. Sabe que é aquela coisa, olha, não faz, não fala. Isso. É nesse nível aí, sabe? Que a gente É assim precisa mesmo. ter amizade com ele. No mundo chamam de pressentimento. E não é pressentimento, Não é. é real. Sabe por quê? Que eu tava comentando com vocês antes da gente começar o programa, a gente tava batendo um papo aqui. Muitas pessoas perguntam pra mim, como que você aguentou ficar 5 dias aguardando a cirurgia e olhando pro teto branco? Eu não sei o que aconteceu comigo, mas a convicção de que Jesus estava comigo foi tão grande que teve um momento que eu falei assim, Jesus, me abraça. E eu senti. Glória a Deus. Eu senti Eu o abraço creio. de Jesus. E você sabe que eu tenho tido umas coisas, umas conexões com ele, que quando alguém tá falando, e eu já senti isso aqui já umas 2 vezes, tá? Enquanto vocês estavam falando. Glória a Deus. Quando tem conexão e quando é de Deus, que eu já falei pra ele, Senhor, faz eu sentir algo sobrenatural. Inclusive, até quando alguém vem entregar revelações. Eu sinto quando é dele e quando não é. A gente tem que ter esse discernimento, né? E que você tenha também. Eu já senti como se Jesus estivesse me pegando no colo várias vezes aqui. Você acredita? É muito gostoso, porque eu falo, Senhor, me dá uma conexão. Aí quando meus pés começam a parecer que tá flutuando,
é Você a já conexão que é ele que tá no lugar. Glória a Deus. Teve uma vez que a gente tava na igreja e tava detalhando como é que foi a crucificação, né? E aí eu tava nesse processo de voltar e ela tava do lado e tudo mais, e aí me bateu uma tristeza com alegria de alguém me amar tanto como Jesus amou e do que ele sofreu. E eu comecei, Jesus, desculpa, perdoa, perdoa. Eu tava desesperado em prantos assim. Daqui a pouco veio fez assim nas minhas costas, assim, ó. Olha. Aí eu fui acalmando assim, aí eu falei pra ela, tinha alguém aqui? Alguém fez assim na minha costas? Ela falou assim, não passou ninguém, eu tava de olho aberto, ninguém fez isso. Olha só. E ele ficou ali, entregue um tempão ali, de joelhos ali, chorando. Eu falei, deixa ele, né? Eu pensava, eu quero sentir isso também, mas eu tava lá, né? Amém. Tem coisa que é muito particular, né? É. É muito E aí especial. você pode dar um spoiler, né? Por conta da renúncia, eu tô fazendo Uber. E aí, todo dia eu falo, Espírito Santo, aqui, ó, do meu lado. Fica aqui no banco do passageiro do meu lado. E ninguém senta ali, né? Sim. E aí eu passei, tinha uma família e o rapaz tava com a perna machucada e tal, não sei o que. Eu falei assim, vem aqui na frente, né, pra ser melhor pra você. Aí ele jogou assim, na hora que ele saiu, Espírito Santo, perdoa, cara. Machucou? Volta. Volta aqui. Tá bravo comigo? Não, desculpa, no seu lugar, eu sei, mas você entende, né? Espírito Santo, vem morar em mim. Gente, que delícia conversar com vocês. Meu Deus do céu. Coisa Eu boa, podia né? ficar Gostoso. conversando aqui um mês. Bem que você falou, que gostoso. E agora, como que vocês estão atualmente, além de caminhando com o Casei Certo, que é uma construção e que é muito legal, que eu vejo uma maturidade em vocês, quando fala que é algo que está sendo construído. Casei Sim. Certo está sendo construído junto com coisas que vocês estão Isso. convivendo agora como Isso. casal, né? Vivenciando como um casal. E o que é legal do ponto que você falou, não é o tempo que vocês estão, as experiências e as coisas que você viveu também são coisas que já trazem propriedade para você falar, e as dores que as pessoas vão trazendo para você. São familiaridades que também podem curar o seu ou fazer com que não aconteça no seu. Exato. Não vai acontecer no Exato. meu. Eu tô ouvindo bastante e é isso mesmo. Sabe aquele negócio de vaga de emprego? Ah, mas você não tem experiência em tal coisa. Sinto muito, eu tenho. É aquela coisa, eu tenho, Deus dá a legalidade para você e te dá autoridade, autonomia. E que vocês se mantenham firmes nesse propósito, né? Amém. Construindo isso, que legal, que gostoso. E na música, como é que vocês estão? Então, vou resumir aqui rapidinho. Aí a gente casou e a gente achou, bom, Márcia, uma grande cantora de São Paulo, Jefferson, um sanfoneiro que tinha bastante agenda, explodimos. Aí Deus falou assim, não. Caverna. Eita. A gente passou 2 meses sem show nenhum. E foi o período que a gente mais estudou, que lê a Bíblia e tal, e Deus usou muito a gente. A ponto assim de ligar uma pessoa, você precisando de show, a pessoa, eu quero fechar um aniversário, tá bom, vamos fazer e tal. E Deus assim, ó, pergunta se ela é crente. E eu, não, pergunta se ela é crente. Pergunta. Eu falei, não, ela me deu um sinal. Aí a mulher falou alguma coisa lá que foi Deus que fez. Então você é crente? Ela, eu tava pedindo um sinal também. Eu sei que o aniversário não teve, assim, não ia ter. E eu falei assim, mas não, a gente vai levar uma palavra, um louvor aí. E aí a gente foi. A gente não tocou igual a gente fazia. A gente só levou uma palavra mesmo e louvou. E a partir dali, Deus, não, fala com aquela tal pessoa, fala com o mendigo, leva uma comida pra não sei quem. Deus foi usando a gente. Até o ponto de eu achar que era pra não tocar mais. Sim. Eu falei pra ele, Deus, se for, me permita vender essa sanfona. E aí, nesse dia em específico, apareceu um show de prefeitura e eu tava animado. Falei, vou voltar a tocar. Cheguei o dia chovendo. Muita chuva. E eu me peguei em cima do palco, aquele lugar vazio, chuva. E eu, Deus, você me trouxe aqui pra isso. Pra me frustrar nesse tanto. Quando eu falei isso, já não tava mais livre. Assim, ó. Aí eu olhei, tava lotado de gente. Minha esposa, a gente louvando Yeshua. Eu lembro certinho. Sanfona, Yeshua. E a voz veio assim, ó. O sonho não acabou. Glória a Jesus. Você tem dons que você e sua esposa desenvolveram, que vocês tinham, consegui puxar, mas tem um.
composição, compõe um louvor. Aí eu cheguei em casa, assim, daquele jeito, sentei em 15 minutos. Não veio de mim, veio do Espírito Santo. Olha. Eu chegava no quarto, ele fazia sinal pra mim não falar com ele. E a caneta não parava, e a caneta não parava. Aí daqui a pouco ele pegou o violão, aí vem cá. O que que é isso? Ele falou assim, não é meu. Um louvor meio Antigo Testamento e Novo Testamento, Ai, que foi Deus. feito, sabe? E aí, depois que foi feito isso, eu tava, entrei no banheiro, daqui a pouco eu saí chorando. Ela, o que que foi? O que que foi? Eu tava no monte, eu tava no monte. Ela, como assim? Falei, amor, eu vi, tava no monte, assumi a sanfona, o seu microfone, eu ia matar. Na hora que eu ia matar, Deus falou assim, o sonho não morreu. Meu Deus. Se permitam ser esse instrumento na minha mão. Então a gente, e ainda teve um tempinho ainda, né, amor? A gente fazendo, só que aí entra o ponto. A gente tá aqui falando pra você de relacionamento, da pessoa colocar Jesus no relacionamento. E muitas vezes a gente tá numa igreja, como a igreja acaba cedo. Os shows que a gente fazia era depois da meia-noite. Então daria pra estar em um show após a meia-noite. Sim. Só que como eu vou falar que casamento é bom aqui, e à noite, desculpa, eu só vou citar a letra só pra vocês entenderem. Sim. E falar assim que vou esperar minha mulher querer ir no banheiro, ali eu vou dar 5 minutos, vou ganhar 5 minutinhos de solteiro, é rapidinho, ninguém vai desconfiar. Como é que eu vou lançar a palavra de vida aqui e de morte ali? Não existe isso. Não tem essa possibilidade. Mesma E aí fonte, começou a né? conflitar. É, Começou a conflitar, a gente sem show, desesperado. E aí fez igual o Pedro. Deus entrou no nosso barco, usou a gente como instrumento, mandou a gente jogar a rede, a gente jogou a rede. E aí foi show em junho, show em julho. E a gente é descrente ainda. Falei assim, não, é porque é São João, né? Sanfona é muito show. Aí agosto foi um mês que a gente teve mais show do que o próprio São João. olha. Quando tava aquele monte de show, Deus falou assim, larga tudo e me segue. Eita. Já tava falando comigo e eu com medo, não falei nada pra ele. Fiquei meio quieta, meio, né? Meio assim, acho que é coisa da minha cabeça, é minha profissão, eu sempre separei muito bem isso. Mas aí falou com ele também, né? E aí eu fiquei muito decidido daquilo que eu já não queria mais estar fazendo. Não sabia como, porque a gente fica, tá, eu vou parar, mas como é que eu vou sobreviver, né? Sim. Questão do homem de ser o provedor ali e tudo mais. Até que no meio disso tudo, um grande amigo nosso falou assim, posso tentar ver um investimento pra vocês na carreira da dupla de vocês, tal. Ela, vamos, pode ver sim, não sei o que, tal. Sim. Ou seja, no meio de tudo isso, é um investimento que a gente teria pra impulsionar. A gente tava sem show, né? Olha. Por muito tempo. E aí ela falou comigo, eu falei assim, amor, eu não quero. Se você quiser ir, pra lá na frente a gente não brigar, dizer assim, você matou meu sonho, não sei o quê, pode ir. Mas eu não tô mais nessa. Não, Deus não quer que eu vá. Aí ela, não sei o que, tal. Aí ela foi e falou com esse amigo nosso. Falou, deixa eu te mostrar um projeto nosso. Aí mostrou uma musiquinha nossa ali, uma outra coisa. Ele, que legal, tal. Tá, mas vou ver o investimento lá. Pra você ver. Aí ele foi lá, foi ver o investimento. Isso foi numa terça-feira. Sim. Na quarta-feira de manhã, a gente conversou na segunda-feira antes e batemos o pé que a gente ia focar no reino. Só que eu falei pra ela assim, mas você deixou aberto lá, você deixou meio que pode e não pode. Uhum. Aí ela, tá, vou ver o que eu faço. Aí eu acordei numa quarta-feira, 6 horas da manhã, ela tava assim na cama. E eu, o que foi? O que foi lá? Dorme que depois eu te falo. Aí quando eu acordei, ela tinha mandado uma mensagem pra ele, não queremos mais mesmo de fato, porque a gente quer focar no reino, não sei o que vai Olha. ter lá. Eu Mas- dormia e por volta de 3 e pouquinho da manhã eu acordei totalmente sem sono, eu despertei. Parecia que alguém tinha chacoalhado o meu pé pra me acordar. E ele dormindo profundamente, roncando do meu lado. Aí eu levantei, era sentei ronco, não. na cama mesmo. Eu comecei a orar. Eu acho que o Senhor tá querendo que eu ore, né? Então eu vou perguntar pra ele. Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? Renunciar mesmo à carreira? Agora que apareceu esse investidor e tal. Aí comecei a orar, o Espírito Santo começou a falar comigo. Você sempre soube que você era minha. Você sempre soube que a sua voz é minha.
Você Deus. sempre soube que você foi feita pro meu louvor. Você sempre soube. É porque a Que gente novidade acha, é a gente essa? acha Você que a gente vai sempre estar lá em soube. cima cheio de dinheiro, e ele vai falar assim, vem, que são flores. É sobre isso, É. era isso, ó, aqui, ó. Aí eu comecei a Notinha. chorar, e eu comecei a sentir um amor, que meu corpo aquecia, assim. Senti um amor e... Ai, Jesus, eu te amo. Pelo Senhor, vale a pena. Aí eu peguei o celular, escrevi um textão pro cara. Eu sei que você vai achar que eu sou louca, que, né? Mas Sabedoria de Deus é loucura para os homens. obrigada pela oportunidade, mas meu coração não tá mais nisso. Meu marido também não tá mais nisso. A gente não quer mais fazer música pro secular. A gente quer, de fato, estar na caminhada com Deus. A gente quer, se tiver que gravar alguma coisa, a gente quer gravar em louvor a Deus. Amém. Para edificar vidas. Não quero mais cantar nada de morte, quero cantar vida. E aí eu pensei que ele ia ficar. Aí ele me mandou um áudio super mexido, assim, sabe? Emocionado. Parecia até meio choroso no áudio. Falou assim, olha, eu respeito a sua decisão. Porque, na verdade, assim, eu deixei em aberto. Ele fez para me ajudar o contato. E perguntou, te interessa? Eu falei que interessava, porque eu ainda tava com o pé lá outro aqui. Ele fez a intenção de me ajudar e eu aceitei. Mas aí quando tava marcada a reunião lá no Paraná, aí eu falei pra ele, não desmarca, meu coração não tá mais nisso. E ele falou assim, não, eu super admirável, entendo. né? Eu super entendo e tô feliz por você. É. E o mais lindo disso é como Deus faz e como ele assina. Isso foi numa quarta-feira. No sábado, a gente tinha vindo uma profecia pra gente que a gente ia louvar numa cidade em Minas. A gente ia fazer um show secular e no meio a gente ia louvar. E para ter a certeza, o prefeito ia autorizar esse louvor. E aconteceu. Então, no meio desse, no sábado, a gente louvou e aconteceu. E aí, passou o domingo, na segunda-feira, na terça-feira, esse mesmo rapaz que ela mandou a mensagem, ligou pra ela e falou assim, o que vocês vão fazer amanhã, na quarta-feira? Aí ela falou, não tem nada, vamos conversar aqui. Aí a gente foi lá conversar com ele, e aí ele tava com um escritório de assessoria de carreiras, né? E ele falou assim, eu gostei muito do que vocês falaram, tal. Vocês não querem deixar eu tentar ajudar vocês também? Sim. Só que você vê, foi numa quarta-feira. Qual que é a assinatura de Deus? Após 7 dias. Após 7 dias ele veio com isso. Agora, o mais lindo esse rapaz era alguém que ajudou ela muito lá atrás no secular. Muito, muito mesmo. Também tinha as frustrações dele. Quando ele percebeu que a gente renunciou e estava assumindo, ele falou assim, eu também vou renunciar. A partir de agora, o que eu vou fazer vai ser só no gospel também. Olha só Então, como Deus... sabe? Unindo os propósitos, Gente, sabe? é verdade, uma reação nossa. É que as pessoas não... Assim, inclusive, até para aceitarem Jesus, elas estão achando que... O que foi pintado, né? Há tempos atrás, era que você tinha que ser uma pessoa que julga as outras. Você vai falar que tudo que o outro faz é pecado, que isso e aquilo e tal, não sei o quê. Só que, na verdade, é pra gente fazer com que o caráter de Cristo seja conhecido na terra, né? E isso são atitudes como essas. Ter o caráter de Cristo é ser pessoas firmes. Ter o caráter de Cristo não é ficar em cima do muro. Ter o caráter de Cristo não é ser indeciso, porque afinal de contas ele não habita no meio de confusão, certo? Então tudo que foge do padrão, que talvez poderia ser alguém que, não, tudo bem, eu sou cristã, mas eu vou ficar aqui tocando aqui e tá tudo certo. Eu acho que não tem como ficar tudo certo. Não dá. Porque aquilo que tua boca pronuncia, como que fica? Exatamente. Eu passei por você falando isso é importante, porque quando eu passei pelo processo, que eu passei no meu relacionamento antigo, eu passei a reparar nas letras, porque eu cantava meio que no automático. Sim. E aí eu comecei a reparar que tudo que eu cantava era o que eu estava vivendo. Você vê. E eu cantava querendo chorar. E aí quando eu comecei a entender de fato isso, eu comecei a sentir a responsabilidade. Então eu ia cantar nos lugares, mas o meu coração doía quando eu via as pessoas cantando comigo aquele refrão. Meu Deus, eu tô
meio que profetizando isso na vida das pessoas. Eu não quero falar disso, eu não quero cantar disso. Aí eu comecei a mudar o repertório. Eu vou tirar essa música aqui, vou colocar essa. Comecei a meio que tentar mudar, mas aí as pessoas só pediam aquelas que eu não queria mais professar, né? Sim. Aí eu falei, não, de fato, ou é tudo ou é nada. Hoje, respondendo a sua pergunta, na música nós estamos focados na área de casamento. Então, a gente canta em cerimônias de casamento. Que legal. Eu também, quando me chamam. Aí imagina essa voz cantando em cerimônia de casamento. Acho que a noiva já entra chorando. E faço colações de grau. Vou começar a fazer, aliás, colações de grau. Dá o testemunho, é importante. Dá tempo. Rapidinho. Eu tava orando para Deus para ele me direcionar aí como cantora, né? E uma coisa que eu pedi pro Senhor foi para ele me colocar nessa área de colação de graus que tá ali coladinho, o mesmo estilo de repertório com casamento, com cerimônia de casamento. Sim. E aí a gente tava lá na praia, tal, deixei o celular ali, né? Na hora que eu saio da água, eu tinha acabado de olhar pro céu e falar assim para Deus, mandar a colação de grau, falei para ele. Aí eu saí da água. Peguei o celular, eu comecei a tremer. Tinha um monte de áudio de um rapaz que trabalha, ele canta já nesse segmento de colação de graus há muitos anos. Sim. E aí ele indicou para a empresa que só faz colação de graus. Aí veio 10 datas. Só para começar. Como Deus cuida. Eu comecei a chorar ali na praia mesmo. Eu falei, nossa, que instantâneo, que nem miojo. Na República Dominicana. Desculpa. Ai, Jesus, sabia que... Ai, desculpa. Quando que eu pensei que ia estar na República Dominicana para cantar num casamento. Gente, né? Então, só Deus mesmo. Né? E aí, resumindo, só para finalizar a pergunta que a gente fez aqui em off, o que as igrejas começaram a chamar? Foi do nada. Acho que Deus quis fazer assim, sou eu na vida de vocês e eu vou provar. Olha. Quando a gente posicionou, que a gente começou a contar a nossa história no Instagram, desde o começo, aí as pessoas começaram, vem aqui dar o testemunho, vem dar, não. Que legal. Aí começamos a fazer células, as pessoas começaram a convidar a gente para células. Então, hoje o nosso meio ministerial tá assim, Deus tá... A gente louva e entre os louvores a gente conta o nosso testemunho. Eu falo um pouquinho, né? Faço essa frente com as mulheres e ali o Senhor vai direcionando. Senão, alguns pastores vão fazer a célula, chamam a gente para ministrar, o louvor, tem sido assim. É isso, gente. Não precisa ter nada, tudo padronizado, não tem nada disso. É assim que funciona. Uhum. É dessa forma, no meio do dele. Inusitado, que o Senhor se manifesta. E ministerialmente, né, estamos lançando logo, se Deus quiser, a gente vai lançar uma música aí no gospel. Glória. Vai ser a nossa primeira música no meio, né? Sim. Porque é engraçado, né? As pessoas geralmente têm a tendência de falar assim, tá indo pro segmento X porque vai dar mais dinheiro. A gente não conhece ninguém no segmento gospel. Todo o nosso contato é no secular. A gente foi por amor a Jesus mesmo. Jesus, a gente sabe, a gente acredita nisso, acredita na verdade do evangelho. Não sei o que vai acontecer. Se também não acontecer, glória a Deus. E quando você entra nisso, as pessoas começam a chamar, então bitolado, tá? Só fala disso. Porque, sabe por quê? Sabe por que as pessoas falam isso? Porque elas não têm coragem de dar um passo de fé. Elas vivem num comodismo. E esse comodismo delas faz elas serem braços curtos. Pessoas sem ação, sem reação, sem nada. Eu falo porque eu vivo isso também, sabe? É que nem aquela coisa, quando eu sofri um acidente, nossa, foi aquela coisa, meu Deus, vamos ajudar e tal, que já tinha nascido a Ceifeiros do Leão, que é uma marca no qual o Senhor me deu, mas uma marca que também é uma extensão de algo que Ele me mostrou que vai ser muito grandioso, né? Que é o envio mesmo, sabe? Para enviar pessoas para campo, em diversas vertentes. Só que as pessoas acham que eu só vendo camiseta. Não, vamos apoiá-la porque ela sofreu um acidente. E não é só isso, gente. Não é só o meu acidente. Acabou o acidente, acabou meu propósito. Não acabou meu propósito, continua. Aí que começou, né? Aí que começou, gente. Agora eu tô com garra, com força, aí olham pra mim. Você tá louca. Com garra, com força e com mais um testemunho com grandioso. Mais um testemunho, gente. Como vai retroceder? A gente provou e viu o grande amor do Senhor Jesus e eu vou ficar calada? Agora eu sou louca? A gente riu aqui porque a gente também virou vendedor de camiseta pros outros. Gente, ele faz Uber e eu fui
atrás de camiseta pra Sim. vender. Deus deu pra gente Bíblia. o Casei Eu, Certo Shopping. eu falei assim, né? Eu sei a perua gospel. Perua gospel. Porque eu sempre gostei de brilho, usava aquelas roupas tudo que o senhor me incomodou, viu? Chegou um dia no meu guarda-roupa, eu saí arrancando tudo. Isso aqui eu não uso mais, isso aqui o Espírito Santo não quer. Me incomodava, eu não conseguia. Eu olho as roupas que eu usava antes, eu falava, meu Deus, como eu tinha coragem. Um dia um amigo meu ia comprar... Eu falei, mas os brilhos eu não vou Então, tirar. um amigo meu foi comprar uma Bíblia pra mãe Vou dele. usar os brilhos pra Jesus. Ai, gente. Um amigo meu foi comprar uma Bíblia pra mãe dele e falou assim, não, essa Bíblia aí é muito peru. Eu, seu pirufóbico. Sabe o que eu falo? É o inimigo que quer deturpar e roubar, imitar as coisas de Deus. É verdade. Porque o brilho vem da glória de Deus. O brilho Exatamente. é Deus. É o inimigo que usa para as coisas ruins A para mesa vai imitar. tá Eu estou enfeitando os lábios do Senhor. Então a gente virou vendedor também. Essa foi muito A palavra... Eu vou usar. Essa eu vou usar, gente, com certeza. Não é verdade, é sobre isso. Mas aí, já falamos demais. Ai, mas vamos lá, eu quero que vocês deixem um arroba de vocês. Tá. Depois eu quero que você toque uma música pra gente Vamos fazer tocar. o desfecho. Vamos. Mas passa aí o arroba de Tá bom. vocês. É o arroba Márcia e Jefferson Oficial, Jefferson com 2 Fs. Arroba Márcia e Jefferson Oficial. Aí lá vai ter o do Ministério, Casei Certo, e o da lojinha, que é o Casei Certo Shop. Vai ter o link pros Olha. dois. Glória a Deus. Vai achar um monte de coisa lá de perua gospel, viu, gente? Camisetinha Perua com brilho, É capa van- de Van Bíblia. Gospel. Ai, que Vai legal, tocar? gente. Amei Deixa eu- conhecer vocês. Que o Senhor possa abençoar cada vez mais e mais e Amém. mais. Ele vai pegar lá o acordeon. E pra gente já se despedir aqui, mais uma vez, muito obrigada, vocês dois. Sigam eles, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo para vocês acompanharem as redes sociais dele. Acompanhem, porque a gente indica quem edifica. É isso, tá bom? Sigam a loja também, sigam todos os propósitos deles, porque conheci eles hoje, já quero carregar para a vida, porque são pessoas que emanam a presença do Senhor, que emanam o Espírito Santo, né? Então, por favor, sigam esse casal maravilhoso. E aproveita também, já compartilha tudo isso que a gente falou aqui, que foi para edificação da tua casa, da tua família, você como casal, seja abençoado por esse casal que está entrando no terreno do inimigo com muita garra, com muita força, e vocês vão ouvir falar de Márcia e Jefferson. Amém. Amém? Para a glória do Senhor. Agora vamos lá, vamos ouvir. Amor, a hora que eu peguei ali, Deus falou comigo. Falou, faz o chamado. Então vamos fazer Yeshua, só que naquele formato que a gente postou o vídeo lá. Aqui eu entrei no casamento, é melhor, né? Essa aqui. Não, aqui eu entrei no casamento, é melhor. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Agora sim. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Nos olhos eu
não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Vem o noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era linda assim, que era linda assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Minhas lamparinas estão acesas. Ah, que delícia! Eu sempre queria pra fazer no forrozinho, mas eu falei, eu vou fazer ele entrar no forrozinho no meio do casamento. Que gostoso, gente do céu. Ai, gente, eu já quero vocês já na minha vida. Já era. Já era. Netinho, você me trouxe um presente. Jesus amado. Que Deus abençoe vocês. Amém. Não parem nunca, 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 que a gente sabe que no caminho tem muitas vozes, né? Não são só as vozes interiores que a gente tem que lutar, mas tem as vozes de fora, as externas, que não venham atingir vocês de forma alguma, que vocês permaneçam firmes. Amém. Sempre, E sempre. você também não pare, viu? Amém. Não pare, que você tem... Deus vai te usar muito, continuar te usando muito ainda, Amém. só pelo pouco testemunho que a gente viu aqui, né? O alcance desse podcast também. E espero, com fé em Deus, que a gente possa fazer missões junto com você também. Em nome de Jesus. Amém. Já vamos conversar aqui depois, que tem uma missão aí no sertão. Olha aí. Ó, bora conversar. Deus manda. Oh, aleluia. Glória a Deus. Ele tem um Resposta. projeto interessante. Ô, Vamos glória. conversar depois, que ninguém fez ainda. A gente vai fazer uma reunião aqui e você vai ver depois. Porque eu sou a minha família é do sertão, né? Sertão da Bahia. Glória. E a minha é de sertão de Pernambuco. É lá naquele lugar, divisa Dá do pra Pernambuco riscar e Piauí, hein? Olha. Dá pra arriscar. Ô, Glória, que o Senhor possa abençoar você Amém. que nos acompanhou até aqui. Muito obrigada, muito obrigada. Aí eu aqui com o microfone bem longe, que eu fiquei emocionada. Deus abençoe você que nos acompanhou. Sigam eles nas redes sociais, tá aqui na descrição, aqui embaixo do vídeo. Convidem eles para as colações, para o que vocês quiserem, mas eventos que vão edificar e levar a palavra e a mensagem do Senhor. Se quiser convidar eles para palestras, para fazer workshops com casais também, eles estão aqui com o coração aberto, tá bom? Deus abençoe vocês. Beijo grande. Tchau, tchau.